Bom dia, tudo bem? Então nós vamos falar agora, quero todo mundo com a apostila número 2, capítulo 1, e nós vamos estar falando a respeito da força e das máquinas simples, tá bom? Então vamos começar lá? Vamos falar em força, ela pode ser definida como qualquer ação capaz de produzir ou de alterar um movimento. Ela pode provocar deformação ou ela pode manter o equilíbrio nos corpos em que é aplicada. Tudo bem? Em consequência, a gente pode pensar de que o resultado dessa aplicação, dessa força em questão, né, sobre um corpo, ela depende da intensidade, da direção e do sentido dessa força que ela vai ser aplicada. São elementos que são representados graficamente por meio de segmentos de reta, orientados e denominados como sendo chamados de vetores. Se vocês acompanharem aí na página número 6, vocês vão verificar o que o professor está falando para vocês. Para indicar a força, ela é representada por vetores. Aí nós adicionamos o quê? Uma seta sobre a letra F. F maiúsculo vem de força, tá? Então esse F ele vem a representar então a força aí que está sendo atuante aí, tá bom? Então é isso que nós precisamos saber aí. Nós vamos também falarmos a respeito das máquinas simples, tá? Dentre as máquinas simples nós vamos falar sobre as alavancas, tá bom? As alavancas, elas são consideradas máquinas simples, né? Que são compostas, né, de barras rígidas. Elas podem se mover sobre um ponto fixo, né? Elas podem ser utilizadas, né, para a realização de diversas atividades. Elas podem aumentar o efeito da força que é aplicada, né, dentre as suas extremidades em questão. Dentre o equilíbrio de uma alavanca, nós podemos obter uma relação entre a força aplicada, que é potente e resistente, mas as extremidades, as distâncias delas, entre um ponto fixo, né? Então a gente pode ter uma diferenciação aí presente. No corpo humano, a gente tem que pensar na associação dos músculos, dos ossos, das articulações. Dentre todas essas características em relação ao corpo humano, ela forma alavancas que nos permitem andar, levantar objetos, mastigar, por exemplo. Então, são condições que nos propiciam ter movimentos, exercer movimentos, né, em questão. Tudo bem? Precisamos pensar no contexto de que força, né, não é sinônimo de peso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Me perdoem. Depende muito de como vai ser a atuação dessa força, né? Qual vai ser a atuação da força em questão. Então aí nessa página número 7, por exemplo, se vocês observarem, nós temos diversos exemplos aí presente. Então vamos fazer um exemplo bem clássico para fazer um resumão bem geral. A articulação ao ato de mastigar. A força que você exerce entre o maxilar, né, e a mandíbula, ela é uma força que comprime a abertura e o fechamento dessa boca em questão. Mas nós temos que pensar do princípio de que eu não posso sobrepor uma força muito grande, né? Para aquelas pessoas que têm o hábito de ranger os dentes, se a mordida ela não está adequada, você vai exercer uma sobrecarga. E ao ato de exercer uma sobrecarga, você pode exercer e ter dores, né? Trismos, que a gente fala, né? Dores às articulações, tá bom? Vamos dar um exemplo que nós vamos falar aqui a respeito de máquinas simples, né? Eu tenho que imaginar, por exemplo, quando eu fico imaginando aquelas pirâmides do Egito sendo construídas, né? Que elas foram construídas, elas indicam o quê? Que para mover os imensos blocos de pedras foram usados planos inclinados, né? Outro tipo de máquina simples muito comum até os dias de hoje. Se nós formos pensar em rampas, né? Rampas de acesso para deficientes, né? Para pessoas cadeirantes que usam cadeiras de roda, né? São máquinas simples do tipo plano inclinado, mas elas diminuem o desgaste físico para subir ou levantar materiais, considerando a necessidade de se movimentar, né? Uma carga a determinada altura. Quanto mais comprido for o plano inclinado,
menor será a força necessária para subir a carga ao patamar desejado. Entretanto, percorre-se uma distância um tanto quanto maior, tá bom? O inclinado, ele também pode ser considerado de forma espiral, e para isso nós temos que entender que existem os parafusos, para poder você fixar os pontos e as extremidades desses determinados materiais em questão, tá bom? A forma que a gente pode pensar também é no plano inclinado em máquinas simples, né? No plano inclinado com as máquinas simples eu posso ter o que a gente chama de cunha, né? Nesses dois planos inclinados que se juntam, formando uma espécie de bico, né? Quanto menor for a superfície de contato desse instrumento com o material a ser cortado, menor será o esforço aplicado sobre ele, tá bom? Uma curiosidade a respeito das roldanas. As roldana ou polia, ela pode ser chamada de polia, é um tipo de roda que pode girar, tá, em torno de um eixo com um sulco por onde passa uma corda ou um cabo de aço. Geralmente a gente consegue encontrar essas roldanas fixas, né, quando nós vamos em materiais de construção civil, em construções. Elas são móveis, são associadas a uma roldana fixa e elas têm a capacidade de alterar, né, apenas o sentido e a direção dessa força, formando um conjunto que a gente chama e batiza de roldanas em questão. São largamente utilizados em construção civil. Cada roldana móvel é capaz de reduzir a ação da força do peso pela metade. Por isso, é um esforço necessário para elevar o objeto, né, menor em um sistema de roldanas. A respeito de máquinas compostas, né? Nas máquinas compostas, nós temos que pensar que elas são formadas por conjunto de máquinas simples. O guindaste, que são máquinas compostas, que funcionam por meio de associação de duas máquinas, né, simples, as roldanas e as próprias alavancas. Agora, uma que pode classificar muito bem entre esses dois exemplos aí é a própria bicicleta, né? Que a bicicleta e os guinchos também são exemplos de máquinas compostas. Tá bom? Tudo bem? Então, era uma parte bem simplesinha com relação às máquinas aí simples. Então agora nós vamos partir para os exercícios, ok? Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, estamos aí para responder.